começando mais um Comentando no QG. Primeiramente aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, vocês já viram no thumbnail, eu não preciso falar nada, eu tô aqui hoje pra falar sobre The First Slam Dunk, porque sim, eu assisti o filme, estava na pré-estreia e tivemos hoje aí a pré-estreia promovida pela Panini, pela Cinecolor Films, né? E, cara, eu primeiramente quero deixar um agradecimento pra Camila, que me fez o convite aí pra ir ver esse filme, que, Camila, Panini, brigadão mesmo pelo convite. Eu já deixo o agradecimento tanto pra Camila quanto pra Panini por esse convite. E, cara, eu vou falar desse filme e vou tentar não darei spoiler, porque eu acho que é minha função aqui falar do filme, o que eu realmente achei. Mas eu também vou convencer que você tem que assistir esse filme logo na semana de estreia. Tá, então assim, já vamos começar falando que se você não conhece Slam Dunk por qualquer que seja o motivo, eu acho que você tá perdendo provavelmente uma das obras que é um dos precursores aí do questão mangá de esporte de altíssima qualidade. E a Slam Dunk é um mangá escrito e ilustrado por Takehiko Inoue. Na versão Tanko, esse mangá tem 31 volumes, na versão, que é a versão que a Panini lançou, são 24 volumes. É um mangá que, quando ele acabou, pra vocês entenderem o impacto que a série teve, na época que ele acabou, foi na época que a Era de Ouro da Jump acabou por consequência, né? Chegou ali e encontrou seu fim. Inclusive era um dos mangás que mais vendia na revista. Era um top de linha mesmo. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu tô falando do filme, né? Mas assim, eu pretendo sim fazer um podcast mais voltado realmente pro mangá de Slam Dunk, falar melhor, se vocês quiserem, até mesmo falando de volumes em volumes, né? Como são 24, fazer aí cerca de... Espera aí, deixa eu fazer as contas aqui que tá feio o negócio. Cerca de 4 podcasts aí, cada um abordando 6 volumes. Mas aí fica a critério, se vocês quiserem, estamos aí já abrindo isso. Mas do The First Slam Dunk, ele é um filme que saiu no Japão em 3 de dezembro do ano passado. Ele é feito pela Toei, né, em parceria com a Dandelion Animation Studios. E tem o Takehiko Inoue cuidando do roteiro do filme, tá? É ele que cuida do roteiro. E a ideia do Takehiko Inoue foi basicamente refazer o último jogo, só que focando num personagem específico que foi no Ryota, né? No Ryota Miyagi. E, cara, a ideia foi muito boa. Eu acho que falar mais que isso, talvez eu comprometa um pouco a experiência de vocês, porque ele é um filme que ele justamente foca assim, em trabalhar essa questão de temos um personagem secundário para trabalhar o enredo dele, e a gente vai trabalhar, só que a gente também vai trabalhar os outros personagens. Então sim, a gente tem todo um foco no último jogo, a gente tem um foco no Ryota, só que nós também temos ali pequenos momentos que nós temos os outros personagens do time de Shouhoku. E cara, é muito legal. É um filme que realmente você tá assistindo e você se pega vibrando em diversos momentos, você realmente se pega ali, em muitas passagens realmente conseguindo entender a emoção. Existe uma boa dosagem do que o Takehiko Inoue quis te entregar, tanto pra questão da empolgação, quanto pra questão do drama, quanto pra questão da comédia, porque, sério, tem momentos que você ri muito, mas ao mesmo tempo tem momentos que você fica realmente impressionado em como a carga dramática funciona, como a carga dramática ela é boa, e ao mesmo tempo todo jogo ele te empolga, né? Inclusive tem uns momentos muito bem feitos, sem som, né? E isso é muito bem abordado, isso é muito bem trabalhado. É aquele tipo de coisa que você tá... que só quem leu realmente assim, ou quem entende um pouco melhor como é que é essa empolgação de assistir algum esporte, vai entender um pouco melhor como é essa sensação, a sensação de você às vezes parecia que... Isso foi pra mim, pelo menos. Às vezes parecia que eu esquecia até como se respirava direito, porque eu ficava tão imerso ali, tão apreensivo, que eu me sentia realmente torcendo num jogo real. A forma como o roteiro se dá realmente funciona muito bem pra isso. A forma como foi escolhido trabalhar, né, também o jogo. Porque foi pego o jogo que mais dura no mangá. E além de ser o que mais dura, é o que você mais fica elétrico, o que você mais quer ler ali. E você não quer parar, porque ele é muito empolgante. Então, assim, a escolha, né, eu ia falar estratégia, mas a escolha de momento específico para se adaptar em filme foi muito bem feita. Assim como a forma como foi adaptado também é muito bem feita. Há um acerto muito grande aqui. E isso é um mérito muito grande de toda a equipe de produção, não só do Takehiko, como de todo mundo, todos os envolvidos que realmente deram essa liberdade pra ele, vamos colocar assim.
É um filme que ele tem uma crescente muito boa, vamos dizer, de ritmo, porque ele te mostra uma questão do passado do Ryota, para depois ele ir abordando essa questão ao longo do jogo, né? E mostrando também como as decisões, essas questões influenciam o personagem, né? Influenciou o amadurecimento dele. Então a forma como isso também é trabalhado é muito primorosa, é muito assertiva e te faz realmente ficar preso naqueles momentos do filme. Além disso, a forma como os outros personagens são abordados também é bem legal, porque alguns deles estão envolvidos diretamente com o Ryota. Então, assim, em muitos momentos dos flashbacks do Ryota, a gente tem essa ligação. E os que não tem necessariamente, né, que aí seria, por exemplo, o Hukao e o Sakuragi, que não tem tanto com o passado, eles entram em momentos específicos, né? Então isso é muito legal. Sobre a animação em si, eu não tenho muito o que falar, porque é um CGI que... Isso, inclusive, depois da sessão, a gente tava conversando, né? Eu acabei conversando com o pessoal. E foi uma coisa que chegamos a ver que o pessoal comentou e eu não discordo. É uma animação que depois de uns 10, 15 minutos você esquece realmente que é CGI. Para mim, teve momentos que eu achei um pouco estranho, porque tinha momentos que você percebia que eles mudavam a animação, aquela CGI que é quase um cel shading, né? Um cel shading, para um 2D. Eles davam uma mudada. E você dá é uma mudança muito imperceptível, assim, se você tiver realmente... Só que tinha momentos que eu acabava pegando um pouco, e isso pra mim eu fiquei, ué. Mas não é algo que me atrapalhou, realmente. Pelo contrário, eu me mantive imerso no filme, porque o coração tá ali. Entende? O tema que ele queria tratar, né? De mostrar a emoção desse último jogo, de mostrar a emoção, até mesmo a superação, vamos dizer assim, dos meninos, foi uma coisa muito bem feita. Além disso, é muito interessante porque a gente percebe o impacto, né, do luto na vida do Ryota. Isso eu posso falar sem entregar tanto, mas a gente percebe um pouco essa questão também do luto, o quanto o luto impacta às vezes a gente. E aí já pegando um pouco pra talvez falar de uma possível ideia que o filme talvez queira abordar, que é essa questão de como o luto impacta cada pessoa. Algumas ela impacta de uma forma, outras ela impacta de outras, e assim vai indo. Então são formas diferentes de se ver, e isso é muito legal, em especial ali em todo o terceiro ato, né? Porque toda a conclusão ela é muito bem feita e é muito bem trabalhada essa ideia. Assim como, pra mim, decoração, todo o ato final ele é muito bem feito e o final, cara, o final ali eu realmente consigo ficar muito hypado. Porque houve um trabalho muito primoroso realmente na forma como ele quis construir a visão para que a gente tivesse um final que fosse digno. Então, eu entendo aonde... Toda vez que eu lembro uma questão que já foi mencionada diversas vezes, que é que o Takehiko Inoue, ele termina Slandunk nesse jogo, porque ele alega que ele... A princípio, ia ser um fim... Eu me perdendo aqui. Como não tem edição, vocês estão vendo ao vivaço, eu me perdendo. Quando o Takehiko Inoue termina a série em 96, se não me falha a memória, ele terminou ali e até então era fim da parte 1. Cerca de uns tempos depois, questão de meses, de fim de parte 1 foi fim real. E em entrevistas até hoje, o Takehiko Inoue ele fala que ele não pensou numa parte 2 porque ele não conseguia pensar num final melhor do que o final que ele fez pro mangá. Quem no mangá vai entender isso. E, cara, esse filme ele dá um final tão bom quanto o final do mangá. E ainda assim, é uma coisa que eu tenho uma impressão que a gente não pode nem pensar numa possibilidade de talvez... mas seria legal ele fazer uma continuação e não sei o que. Não, porque talvez ele não conseguisse entregar algo tão emocionante, tão incrível. E o Takehiko Inoue, ele é um cara muito bom no que ele faz. Só que quando você olha Slandunk e você vê a joia lapidada que ele criou no mangá, e você vê a joia lapidada que é esse filme, você entende que, tipo assim, qualquer coisa que ele tentar mexer talvez não chegue nesse nível, e se não chegar, a gente vai ficar muito frustrado. Eu tava com uma expectativa em Nárnia pra esse filme, uma expectativa em Nárnia, porque eu falei, mano, esse filme vai ser muito bom. E ele correspondeu exatamente tudo que eu tava esperando, e ele ainda conseguiu me impressionar com o final em si, além de ter uns momentos muito bons. Então, assim, foi um filme que eu não tava esperando muito, ele foi exatamente esse muito que eu tava esperando. Ele é um filme que ele funciona muito bem, tanto pra quem leu o mangá, quanto pra quem não leu. Né? Nunca tive contato com o Slandunk, devo ver no cinema? Se possível, sim. Porque é um filme que você vai assistir e você vai ficar muito encantado com a forma como tudo é narrado. Se você nunca leu o mangá, é um bom começo pra você ver e talvez correr atrás do mangá. Talvez não, né? Correr atrás porque você vai querer ler o mangá. Se você já leu o mangá, você vai ficar muito impressionado em como todo esse jogo final ficou. É uma coisa muito legal, que é um exemplo perfeito da questão de chamar novos fãs e atrair e manter os fãs antigos. Esse é um tipo de adaptação, esse é um tipo de produto que ele cumpre
há com êxito e há contento essa tese de manter fãs antigos e atrair novos. Porque isso eu tô repetindo porque eu acho que é um fato. Quem nunca assistiu Slamdunk, nunca viu nada, vai ver esse filme e muito provavelmente vai querer conhecer. E quem já conhece vai se apaixonar. Eu mesmo, que tá fácil. Eu provavelmente vou reler os volumes, assim, os últimos volumes que é esse jogo, porque, cara, eu quero reler muito. É muito empolgante, é muito legal mesmo, é um filme que ele tem alma. E eu acho que é isso um pouco que às vezes a gente esquece. Que filmes bons, eles têm uma outra coisa, além de um bom roteiro, de uma boa direção, se for uma animação, uma boa animação. Ele tem que ter uma coisa chamada alma. E se o filme ele não tiver alma, não importa o quão belo ele seja. Entendeu? Então, assim, The Forest Slamdunk, ele é um filme com alma. Ele é um filme que realmente é feito com amor, carinho, e ele realmente honra o legado de uma série muito boa. Sim, eu recomendo que você vá ver no cinema. Sim, eu acho que você deveria já estar comprando seu ingresso na pré-venda. Né? Ah, mas eu nunca li o mangá, eu tenho que ler. Não, cara, não, mas vai. Vai, confia no Raposo aqui. Vai ver o filme no cinema, eu garanto que você vai gostar muito. Sempre lembrando que o filme ele estreia oficialmente na semana que vem, né, no dia 3 de agosto, na quinta que vem, dia 3 de agosto. Já tem sessões aí ao longo do Brasil, então já vai lá ver seu ingresso para garantir. Se você quer ler o mangá, vá ler o mangá. Aproveita que no dia que tá saindo esse podcast, no dia 26, no dia que tá saindo esse podcast, no dia 26, a Panini tá com promoção aí pro título de Slamdunk e Real, do Takehiko Inoue. Real é um mangá também de basquete, mas basquete de cadeirante. Recomendo, inclusive. E Slamdunk é Slamdunk, cara. Se você quer conhecer a obra, eu quero ler o mangá antes de ver o filme. Mano, já vai lá e aproveita que tá com promoção, tá com desconto aí de 30%. E já dá pra você completar, tá? Vai lá no Instagram da Panini, eu provavelmente vou deixar o link aqui embaixo. No Instagram da Panini tem as regras lá pra essa promoção. E é uma promoção que tá bem bacana também, tem questão de frete grátis a partir de 130 pra região sudeste, se não me falha a memória. Vai estar aqui embaixo o link, pra vocês irem lá no Instagram da Panini pra dar uma olhada. Essa parte eu não é nem propaganda, porque eu realmente acho que é uma promoção muito boa, especialmente porque já aproveita, você vai ver o filme, por exemplo, já comprou seu ingresso pra pré-venda do filme, já compra o mangá e já lê, cara, já começa a ler que eu garanto que você não vai se arrepender. E não é uma propaganda, mas se a Panini também quiser aí fazer aquelas propagandas marotas, a gente faz. Mas assim, gente, é a minha dica mesmo, é de coração, eu acho assim, mano, são 00:55, quase 1 da manhã. No dia que esse podcast tá saindo, que é na quarta, eu tô gravando. Eu cheguei na virada do dia em casa. Eu só comi alguma coisa e já vim gravar. Então, assim, vocês entendam isso. Eu acho que é o segundo filme que eu faço isso esse ano. De basicamente chegar do cinema e já vim gravar. Porque eu realmente acho que a reação minha após o filme, ela funciona 3 vezes mais genuína. E é um filme que eu vim o caminho inteiro processando, ouvindo a trilha sonora do filme. Então, assim, pra vocês entenderem. Então, realmente, quero muito que vocês vejam esse filme no cinema. Eu quero muito que vocês... se você não conhece, dê uma chance, vá ver no cinema. Se você já conhece, vê, cara. Eu falo isso pra você na tranquilidade. Isso é coisa pra se ver na telona. Ah, mas eu não sei... Meu, é um filme pra você ver realmente numa tela grande. Porque, assim... Se você vê, por exemplo... Ah, putz, vou esperar sair no streaming e afins... Meu, você vai ver na TV, vai ter um impacto? Vai. Você vai comemorar? Vai. Mas, mano, se você vê na telona, especialmente se você levou com os amigos, etc., o proveito vai ser ainda maior. Confia em mim. Vem comigo que você passa de ano. Tá? Mas, por hora é isso. Novamente, eu agradeço aí, né? O convite pra ir ver esse filme. E volto a dizer, gente, vamos assistir no cinema. Aqui embaixo vai estar o link da promo, né? No caso da promo aí de desconto pros mangás de Slamdunk, pra vocês irem conferir. E fica aí minha segunda crítica. Vai ter provavelmente um texto lá no meu Instagram, que provavelmente só vai sair amanhã mesmo, ou vai sair hoje, né? Na data que tá saindo, vai sair na quinta-feira, mas vai sair um texto um pouquinho mais pautada. Mas, como eu disse, é um episódio que não tem spoiler, é realmente vindo do coração, é um negócio muito de sentimento mesmo, sem puxação de saco, porque eu gosto de Slamdunk e eu tava muito hypado por esse filme me correspondeu. Então, quero deixar aí a dica, mas sempre lembrando, comentando, ele é um podcast que é semanal, a ideia é essa, mas semana passada infelizmente não teve. Tô me ajustando pra conseguir lançar aí pelo menos 2, 3 episódios por semana, mas também tem algumas coisas que estão meio que impedindo, mas provavelmente aí as coisas vão voltar ao eixo aí essa semana, pra na próxima a gente realmente normalizar. Mas sempre quando são episódios regulares, eles saem
ao meio-dia, quando são episódios que nem esse que é especial, saem às 10 da manhã. Então eu só peço que vocês não me abandonem, ouçam aí o episódio, vai ficar uma abinha de comentário, vão lá e comenta, pode comentar aqui no Spotify, se você estiver vendo isso pelo blog, comenta pelo blog, se estiver vendo isso pelo Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, então vai lá também no blog comentar, vai nas minhas redes sociais onde você viu a postagem, comenta o que você achou, se você viu o filme, me diz aí o que você achou, se você ainda não viu, me diz suas expectativas. Sempre lembrando, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, assim como o meu e-mail, se você quiser falar comigo, tem um e-mail aí. Essa semana teremos outros podcasts sim, porque tem algumas outras coisas que eu quero falar, eu realmente só preciso ajustar bonitinho pra ver quantos episódios saem essa semana, mas saem mais alguns sim. Tá, sempre lembrando, se você tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não deixa de se inscrever aqui no podcast, no teu agregador favorito aí, só se inscreve e vem acompanhar os episódios anteriores, tem aí mais 156 episódios pra vocês ouvirem aí dos mais diversos assuntos. Se você já ouve, né, indica pra um coleguinha aí, ajuda a gente aí de coração, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!